Boa tarde. Hoje a TV Estadão promove um debate a respeito dos combustíveis álcool e gasolina e seu reflexo na qualidade do ar das cidades e também no aquecimento global. Para discutir a questão estão aqui André Ferreira, que é engenheiro mecânico e diretor-presidente do Instituto de Energia e Meio Ambiente, pós-graduado em Planejamento de Sistemas Energéticos pela Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp, onde também dá aulas. Alfred Schwartz, que é consultor de emissões e tecnologia da União da Indústria da Cana-de-Açúcar, UNICA, engenheiro e mestre de controle de poluição ambiental e diretor da ADS Tecnologia e Desenvolvimento Sustentável. Ele também faz parte do conselho diretor da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva. Também temos o professor Francisco Nigro, da Escola Politécnica da USP e pesquisador do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, professor doutor da USP e conselheiro do Instituto da Qualidade Automotiva e da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva. Muito obrigada pela presença. Nessa semana, o governo publicou a Nota Verde. Ele divulgou uma classificação dos veículos de acordo com as emissões dos poluentes para a atmosfera. E impressionou bastante que as melhores notas foram dadas a carros que usavam gasolina no momento dos testes. E também dados apresentados pelo Instituto de Energia e Meio Ambiente apontaram que nos carros com motor flex, aqueles que usavam álcool tinham uma emissão de poluentes, em geral, maior do que quando usavam gasolina. Então, acho que, para começar, a gente pode debater a seguinte questão. Do ponto de vista da qualidade do ar, aqui para a nossa cidade, por exemplo, São Paulo, o álcool é realmente pior do que a gasolina ou o problema está no motor flex, que precisaria ser mais adequado a esse combustível? Vocês podem... Eu acho que eu gostaria que todos pudessem falar um pouquinho sobre essa questão. Com relação ao que foi colocado, eu tenho no meu passado uma passagem de 20 anos pela CETESB, onde que, inclusive, fui diretor de engenharia ambiental e coordenei diversos estudos sobre qualidade do ar e gerenciei a rede de qualidade do ar que existe nessa cidade. E há mais de 20 anos que a gente vem observando melhorias graduais em determinados poluentes, e para determinados poluentes certamente houve uma contribuição do uso do álcool, do etanol. A gente está falando de partículas, a gente está falando de óxidos de enxofre, que inclusive não foram considerados nessa metodologia. Estamos falando de monóxido de carbono, que há 20 anos atrás atingia níveis que beiravam o estado de emergência e que hoje atendem plenamente a qualidade do ar. Tudo isso agregado a toda a tecnologia que foi incorporada pelas montadoras nos veículos, através das exigências, atendendo às exigências do PROCONF, né, que é o Programa de Controle de Poluição do Ar Nacional. Então, a tecnologia associada a combustíveis mais limpos, e o etanol teve uma participação importante nisso, eu acho que tem ajudado a cidade a avançar nesse aspecto. Então, traz muita estranheza essa divulgação de um ranking que, a meu ver, ele está absolutamente equivocado na metodologia que foi utilizada para fazer esse ranking. Existem problemas, até gostaria que depois os colegas aqui participassem nesse debate, mas existem problemas fundamentais com relação à base de dados que foi utilizada para montar esse ranking e a própria metodologia. E, infelizmente, uma iniciativa que eu considero muito positiva do Ministério de disponibilizar para a população uma ferramenta para um consumo mais responsável, um consumo mais consciente. Essa iniciativa ela foi mal estruturada e mal posta, inclusive gerando mais desinformação do que informação. Professor Nigro. Vamos lá. Em parte, eu concordo com o Alfred. Acho que você tem o aspecto da poluição ambiental é muito mais amplo do que a emissão dos veículos no relatório da produção, que a gente chama, que é 0,2% dos veículos são testados pelas montadoras como saem da linha de produção. Você pega da linha, coloca lá e testa. Isso dá um valor, lógico, tem um valor médio, tem um desvio. Possivelmente entre média e desvio você vai comparar, não tem tanta diferença assim, está dentro do intervalo de confiança da média, inclusive. Mas
O ponto é esse. Eu acho que, do ponto de vista de divulgação, é altamente favorável você divulgar o máximo para os clientes, para os usuários finais, para comprarem um carro adequado. Só que nós pegamos um pedaço do todo. A poluição atmosférica é muito mais complicada do que essa medição dos veículos só. Isso é feito no veículo novo. Depois nós temos o envelhecimento dos catalisadores, que tem que durar 80 mil quilômetros. Então, com gasolina envelhece mais rápido, com álcool envelhece mais lentamente. Então, isso não quer dizer que, por exemplo, o álcool está pior do que a gasolina, porque na medição, na ponta da linha, não estou discutindo se está dando intervalo de confiança, com 60% de confiança ou 90% de confiança, se é ou não é. Mas você tem dados ali medidos, então, divulgados aqueles dados. Só que isso é uma parte, pequena parte do todo. Em termos de emissão de poluentes, de benefício para a saúde, etc., depende dos quem são os hidrocarbonetos não queimados de um, do outro. A gasolina tem compostos aromáticos, tem outras coisas lá no meio, tá certo? Que o álcool não tem, então isso talvez seja uma vantagem, mas nós não medimos isso. O teor de enxofre que o Alfred mencionou, a gente não mede isso, lógico que não, porque todo teor de enxofre que tiver na gasolina já sai na outra ponta. Não tem por que medir para tentar apertar o fabricante de veículos para melhorar aquilo. Então, eu acho que no fundo, nós temos um problema bastante complexo e que tínhamos um pedacinho dos dados, tá certo, do problema complexo e divulgamos aquilo. Lógico que isso daí no todo fica meio complicado. Eu acho que esse é o ponto central. Quanto ao aspecto do veículo a álcool, se é por culpa do veículo flex ou não, eu diria que não é isso, tá certo? Não é porque é flex ou não é flex. Não, a diferença não está aí. Os veículos dedicados a álcool, que nós tivemos até 2005, 2004, 2005, especificamente desenvolvidos para o álcool, que tendência geral, eu estou falando de média geral, quer dizer, nós no início do programa do álcool, nós tínhamos uma vantagem enorme do álcool, em termos de tanto energética quanto de redução de emissão de poluentes regulamentados. Não estou falando dos não regulamentados, que nesse ele leva muita vantagem mesmo. Vamos dos regulamentados. Então, nós tínhamos uma vantagem muito grande. À medida que o tempo foi passando, os veículos a gasolina melhoraram mais do que os veículos a álcool. Os veículos a álcool melhoraram também, lógico que nós temos um potencial para melhorar mais ainda. Só que não melhoraram tanto quanto a gasolina. A ponto de hoje, você, numa medida específica, o álcool está pior do que a gasolina, em média, aí, pelo que eles concluíram, a média está pior. Então, mas por que isso? Porque o ciclo, o valor total de emissões foi caindo para um nível tão baixo, tá certo? Em que a fase fria do ciclo do álcool passou a contar mais, tá certo? Que o álcool é um pouco pior na fase fria. Então, isso tem toda uma lógica aí que o pessoal que mexe com isso entende claramente e sabe o que precisa fazer para melhorar aquilo, tá certo? Agora, então, eu acho que o álcool ainda está melhor que a gasolina, na minha maneira de ver, ainda está melhor que a gasolina, tranquilamente, em termos de efeito no meio ambiente, na saúde pública, mas se a gente não mexe, não trabalha, ele pode acabar ficando pior. Mas não, ainda por enquanto não é. Mas isso vai, à medida que você vai melhorando muito, e nós estamos falando o etanol no mundo representa, sei lá, 4% do todo e 96% gasolina. Então, nesse contexto, acho que nós temos que trabalhar e fazer desenvolvimento, porque se não fizer, vai perdendo o que tinha de vantagem.